Mesmo na tormenta, em meio ao vendaval, tua paz me acalma, amor inigualável. Em cada vitória, em cada novo dia, sinto a tua força, a tua sabedoria. Não há treva que esconda o que tu me ensinas. Em ti encontro abrigo nas mais doces rotinas. Meu coração transborda, não consigo calar essa gratidão eterna que me faz sonhar. Obrigado, meu Deus, pela proteção. Gênesis 19, versículo, eu li esse dia mesmo isso aqui, 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lembra que eu peguei sobre esse dia? Acho que ninguém lembra. Terminou o O que quer dizer isso aí? Que nós devemos esquecer o nosso passado, esquecer aquilo que vivemos um dia, que tivemos um dia, antes da gente se converter, antes da gente conhecer Jesus. Porque o nosso passado muitas vezes nos condena, o nosso passado muitas vezes faz até a gente sair da igreja. Mas como assim? Hoje não tem mais nada no passado. Tem isso. Tem. A inveja. Tem muito crente que tem inveja. Tem muita gente que tem ciúmes. A gente fica sabendo que tem pessoas que saem da igreja por causa de ciúmes de irmãos, por causa de inveja. Isso é uma coisa que depois que se converte, depois que batiza, tinha que ter morrido, tinha que ter ficado para trás. E se hoje ainda estamos na igreja, e se você vê que você tem inveja, tem ciúmes, tem mágoa de alguém, tem raiva de alguém, é porque ainda você ou não se converteu 100%, ou você corre o risco de virar uma mulher de Ló, porque ainda você está amarrado no passado. Os anjos pediram para a mulher de Ló, para Ló não olhar para trás, mas em certo momento eu acho que começou a passar na cabeça dela. Ai, minha casa, meu jogo de panela novo, né? Minha televisão, meu jogo de quarto. Acabei de comprar lá um edredom novo. E ficou tudo a queimar. Ela não aguentou e olhou. A mesma coisa é nós. Se nós começarmos a olhar para o nosso passado, que é isso que eu acabei de falar, não ficar a gente ficar pensando, não, é o que você traz com você, que é ciúmes de irmãos, raiva, ódio, falta de perdão. Isso aí pode fazer você virar uma estátua de sal. Faz você parar e não ir mais para frente. Aí o teu fim é sair da igreja. Então, olhe para frente. Se tem ciúmes, esquece, pai, isso não é de Deus. Raiva, ódio, falta de perdão, isso não é de Deus. Olhe para frente. Olha as maravilhas que Deus já fez na tua vida. Olha as maravilhas que Deus fez na vida dos irmãos. Quantas pessoas aqui receberam tantos milagres. Agradeça por ele, se o teu milagre chegou. Ora por ele. Fica contente com as bênçãos do teu irmão. Ah, irmão lá cresceu, comprou um carro novo, tal. Eu não consigo, não. Glória a Deus por ele. Caminhe com ele, que a tua hora também chega. Só esqueça do passado. Não olhe para trás. Alguém fala mal da igreja, fala mal de irmãos. Não é isso que Deus quer. Deus é amor. Amém?
Então olhe para frente. Tem gente que talvez fale, nossa, tão pouquinha gente na igreja. Não desanime, porque Deus tem grandes coisas neste lugar. A promessa de Deus é grande aqui. Então, vamos pegar firme, que você vai ver daqui a uns dias o que Deus vai fazer neste lugar e na vida de aqui, de quem permanecer, de quem ficar firme, porque a promessa que Deus tem para este lugar é muito grande. Não foi um, não foi dois, não foi três, nem quatro profetas que já falaram isso aí. Pessoas que nunca se viram, que nunca vieram aqui. Deus mostrou o que Ele tem para fazer neste lugar aí. Então, não olhe para trás. Muda a tua vida enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé na noite. Feche seus olhos. Senhor, nos perdoe mais uma vez por olharmos para trás. Porque muitas vezes temos inveja. Muitas vezes queremos estar no lugar de alguém no altar, no louvor. Isso é inveja, isso não nos pertence. Muitas vezes temos raiva de alguém, guardamos mágoa de alguém. Isso não nos pertence. Nós estamos olhando para trás. Então que nesta noite, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para livrarmos do nosso passado, para jogarmos fora tudo aquilo que nos prende. E que o Senhor, ó Pai, que o Espírito Santo venha nos ajudar a não olhar para trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor? Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Eu já preparei. A paz dele. Assim como a costa anseia por água,
Senhor, da honra, a ti, Senhor. Não atrapalhar você aqui, não. Não atrapalhar aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Tu és santo, tu és maravilhoso. Precisamos de ti, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus eterno, Deus de poder, aleluia. Glórias, 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 glórias.
como se estivesse dançando, acompanhando o louvor. Olha, você está arrepiado aqui, porque eu consegui ler aqui atrás. Ia para lá e para cá como se estivesse dançando o louvor. E me fez lembrar agora aqui, quando eu comecei na Brasil para Cristo em Ribeirão do Pinhal, eu já falei aqui, a igreja lá era um pouco maior que o altar aqui. Pequenininho. Pouquinha gente, pensa no lugar de unção. Tinha umas mulheres que faziam igual louvar aquilo. Olha, e eu sentia essa presença que eu sentia lá hoje. Presença de Deus mesmo. Muitas vezes Deus não quer nada de luxo, não quer multidão, mas Ele quer verdadeiro adoradores. Quem se prontificou de vir aqui hoje? Por quê? Ainda chegamos aqui com problema de energia, o som só no lado, mas eu creio que isso aqui agradou muito a Deus. Só o fato de, nem que não tivesse pregação hoje aqui, mas só o fato de estarmos aqui hoje, com 2 louvores sem instrumento, já agradou muito a Deus. Já valeu a pena de ter saído da nossa casa e estar aqui. Porque aqui estão verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque aqui já senti a tua presença. Anjos do Senhor dançando através desses louvores. Muito obrigado, Senhor. Só isso já nos basta, Senhor. Sentir a tua presença, Senhor. Mas eu sei ainda que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que ainda o Senhor tem muito para nos oferecer aqui nesta noite. Muitas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de todos aqui estarem na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor e teu carinho por nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar entregando nossas ofertas. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Deus maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glórias, glórias, glórias. Digno da honra e toda glória. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, papai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, 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 aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Como fosse, Senhor, vem por mim pelo forte, enche-me com dor. Espírito, Daniel, cadê o pastor? eu estava lá ouvindo música. Senhor, mas esta noite nós entregamos nossas ofertas, nossos juntos à tua casa, Senhor. Para que nunca venha faltar nada, enxugar o lugar, para que aqui venha ser um lugar de abundância, um lugar de escola, em nome de Jesus. Que esta unção, ó Pai, de prosperidade venha cair sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, aqui coloco diante de ti, Senhor, a tua serva. Venha usar ela. Fala com ela e usa ela para falar conosco. Em nome de Jesus. aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. aleluia. Graças a Deus.
Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. A paz, irmãos. Estamos mais uma noite reunidas no nome de Jesus. E sabemos que Ele se faz presente, que a unção está forte. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando que Ele vai fazer nesta noite. Mas se Ele não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Então que nós possamos esvaziar de nós mesmos, para que Ele possa nos encher daquilo que Ele quer para cada um de nós nessa noite. Amém? E na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, manda fogo e queima. Queima, Senhor, toda obra do inimigo que tenta distrair, que tenta colocar dúvidas, incertezas e que tenta atrapalhar. Porque sei, Senhor, que o que o Senhor prometeu para esta noite vai se cumprir. No poder que é no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês se levantassem um pouquinho e todos orassem comigo por um instante. Tá? Emalama, Shuri, Canta, Labasteria, Aderai. Hate, Kai, Sara, Canta, Labalama, Shuri, Aderai. Reina, Ramalama, Suri, Canta, Labalama, She. Tori, Canta, Labaxeri, Aderai. Canta, Labaxeri, Aderai. Sarihanda halabas, canta labaxeri aderai. Mekandai halabashuri aderai. Shoderai canta labaxuri aderai. Sarabalas, canta lalashuri ander canta lamalais. Sohada habasheri aderai. Shabalabashuri canta labaxeri aderai. Saia de canta lalashuri aderai, labaxeri aderai. Chore, Amai, Santa Candela, Chore, Aderai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, amado, doce, querido Espírito Santo. Vem nos encher com a Tua presença. Vem transbordar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Pode ser. Eu creio que todos conhecem a história do Davi. Então hoje, Deus ministrou a minha vida sobre a história do Davi. E o mais interessante que Deus tocou é sobre a lealdade de Davi. Que ele, quando ele foi escolhido para ser rei, ele não tinha nada. Ele é um improvável. Ele era cuidava das ovelhas. Ele era simples. Em relação aos irmãos dele, que era tudo guerreiro, tudo forte, destemido, ele era simples, manso. Só que os olhos de Deus viu ele, assistiu ele, como está assistindo nossas vidas. Que muitas vezes nós achamos que nós somos improváveis, que nós não vamos dar em nada, que tudo está dando errado. Mas Deus está vendo tudo. E Ele tem propósito. E o propósito dele vai se cumprir em nossas vidas. Amém. Aleluia. Basta nós crermos e obedecermos. Então, quando Deus ungiu Davi, quando Samuel foi na casa de Davi, Davi não estava lá. Os irmãos estavam todos, porque quando o profeta chegava na cidade, ele era o cara. Então,
Todo mundo queria que o profeta fosse na casa. E justamente foi na casa de Davi. Mas Davi não estava lá. Ele estava pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. O treinamento dele era lá com as ovelhas. O treinamento dos irmãos dele era na guerra. Eles eram soldados, valentes. E enquanto ele estava sendo treinado lá no campo, lá de cima Deus estava olhando e sondando o coração dele. E acontece isso conosco também. Essa noite Ele está sondando os nossos corações. E desde o nosso levantar até o deitar Ele está. E Ele fala assim que os planos deles não vai ser frustrados. Amém. Porque o que Ele prometeu vai se cumprir em nossas vidas. Mas nós temos que permanecer, assim como o pastor Edmar disse. Permanecer. Como a esposa de Jó. Ela não permaneceu no propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela ficou presa no passado. Como Davi também poderia ficar preso. Ele se sentia inferior aos irmãos dele, que era guerreiro. Mas quando Samuel ungiu ele, algo já aconteceu. E ele ficou sem saber o que falar. Quem na frente dos irmãos do guerreiro, ele era franzino, magrinho. Ele poderia falar assim: não, eu não quero. Só que ele aceitou o desafio, mesmo não sabendo o que ia acontecer. Só que o que eu quero falar com vocês é sobre a história que está por detrás de tudo isso, que é a lealdade. Quando Davi foi ungido, aí apareceu uma oportunidade para ele. Ainda ele não tinha sido rei. Ele só estava ungido para reinar. E quando aconteceu aquilo, ele ouviu algo falando sobre um filisteu que estava desafiando o Deus que ele servia. Que muitas vezes nós somos desafiados aqui por palavras que nós não gostamos de ouvir. Só que ele abraçou a causa e falou assim: o quê? Esse filisteu falando do meu Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo. E ele foi, enfrentou aquele desafio. E quantas vezes nós temos esse desafio em nossas vidas? Esquecemos de olhar para Deus. Achamos. E nessa noite Deus está falando conosco sobre a lealdade. E essa lealdade é um caráter de Deus. Deus é leal, Deus é fiel, Deus é justo. E quando nós se deparamos com isso, nós esquecemos que Deus é tudo isso. Quando temos aquele problema enorme que nós não sabemos resolver. Porque tudo que nós sabemos resolver, nós resolvemos. Nossa força. Mas quando acontece algo que tira o nosso chão, muitas vezes nós esquecemos de olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro.
Nós achamos que nós somos derrotados. E Deus nessa noite está falando com cada um de nós que nós temos que ser leal. Então, quando Davi, mesmo ele sabendo que ele foi ungido, tinha um rei. Quem pode falar para mim o nome do rei? O rei Saul. Porque quando foi escolhido o rei Saul, ele ainda era jovem. Então ele estava em treinamento. Então foi uma passagem. Só que toda a vida ele foi leal. Porque ele sabia que quando Deus ungia para ser rei, para ser uma autoridade, ninguém podia colocar a mão. Então Saul fez, você sabe toda a história. Tudo que Saul fez contra Davi. Perseguiu, quis matar. Mas na família de Saul tinha um filho que amava Davi, que sabia que a presença de Deus estava com Davi. E Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Uma aliança. E quando ele fez essa aliança, quando Saul saísse do reinado, quem que seria outro rei? Seria Jonatas. Seria, porque ele era o filho mais velho, primogênito. Na hora, observei o que é caráter, o que é discernir o que Deus está fazendo naquele momento. Jonatas viu que ele era um homem de Deus e que Deus tinha escolhido ele. E Jonatas, para ele não era importante ele ser rei. Ele queria que Davi fosse o rei. Ele despiu de tudo, vamos supor assim, igual Jesus despiu tudo daquela reinado. Ele deu a capa dele, ele deu a autoridade, ele deu a espada, ele deu tudo que ele tinha. Isso nós chamamos de lealdade. E a lealdade que Jonatas tinha com Davi era muito grande. E Davi não esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Então tudo que Jonatas pôde fazer para ajudar Davi a se safar das ciladas que Saul fazia para ele, ele ajudou. Ele ajudou mesmo Saul sendo o pai dele. Ele sabia que Saul não estava fazendo coisa que estava agradando a Deus. Porque ele estava perseguindo um ungido separado de Deus. E quando aconteceu tudo isso, vamos ver Davi. 1 Samuel 16, 7. Olha aqui aquilo que eu disse no começo. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Porque Samuel tinha olhado para o soldado, o filho guerreiro, e Deus já tinha visto Davi. Coloca no 13, versículo 13 agora. Aí chegou a hora. Samuel pegou o chifre cheio de azeite
e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Naquele dia, o Espírito do Senhor dominou Davi. E Samuel voltou. Mas os irmãos ficaram bravos, o que ministrou inveja, ciúmes e competição. Tinha na família de Davi também. E o mais importante, que a lealdade, ela gera milagre e honra em nossas vidas. Eu estou falando aqui de Davi, mas vamos pegar para a nossa vida isso. Qual a aliança que você fez um dia com Deus e você já esqueceu? Você está sendo leal àquilo que Deus pediu para você? Você está fazendo aquilo que Deus pediu? Não temos que ser como a mulher de Ló, que olhou para trás, mas olhou para as coisas do mundo. Nós podemos olhar para trás, mas olhar para coisas espirituais, pactos, aliança que nós fazemos com Deus. E quando Davi fez aquela aliança com Jonatas, é uma ligação de alma eles tinham. Então um defendia o outro nas coisas de Deus. Não era com malícia, não era com barganha, mas era justo aquilo que eles faziam. E a lealdade começa quando a gente começa a honrar a autoridade. É o que o pastor Crovati está ministrando para nossas vidas faz tempo. Se nós somos leais, nós honramos a autoridade. Se não há lealdade em nós não honramos. E a lealdade, como eu falei para vocês, é uma característica que vem de Deus. Ele é leal com as nossas vidas, com os planos que Ele tem para nossas vidas. Davi, 1 Samuel 18:3. Jonatas e Davi, tudo que eu estou falando aqui está na palavra, na Bíblia. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Será que Jonatas gostava muito de Davi? Para ele dispor de tudo aquilo que era dele? Então, quando nós temos lealdade com alguém, a gente dá tudo. Se nós temos lealdade com Deus, nós temos que dar tudo. Porque tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. 2 Samuel 1:11, tá vendo? Okay. Para chegar nessa parte que nós vamos ler ali, 2 Samuel, Jonatas, ele tinha filhos, mas naquela vida que Saul estava, então ele vivia em guerra, e chegou um certo dia e mataram Saul, Jonatas
e os outros irmãos, por vingança. E ali, então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os soldados fizeram o mesmo, porque ele tinha de lealdade para com Jonatas. Quando ele ficou sabendo que Jonatas tinha morrido, ele ficou muito triste. Eles tinham feito uma aliança de um cuidar do outro. Mas aconteceu essa fatalidade. Só que Jonatas tinha filhos. E quando aconteceu esse acidente, foram os mortos os pais, o pai dele, que é Saul, e Jonatas, que é o pai dele, é o vô e o pai. Ficou um que sobreviveu, porque a empregada saiu correndo para escapar, porque eles foram julgados de morte, a família inteira, porque eles queriam acabar com tudo. Porque no Antigo Testamento era assim, se tinha uma família má, eles queriam acabar com tudo para acabar com a maldade, acabar com aquela raça, sabe, que está fazendo mal pro povo. Mas Mefibosete conseguiu escapar. Mas a empregada, quando estava correndo com ele caiu, machucou os dois, quebrou os dois pés. Então, ele foi considerado aleijado. Mas Davi achou que tinha morrido a família inteira. E passaram anos. E Mefibosete ficou numa cidade onde ficavam essas pessoas. Ele ficou isolado. Mas um certo dia, segundo Samuel 4:4, quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Então só tinha um descendente. Só que a aliança que Davi fez foi com Jonatas. Não foi com Mefibosete. Aí a gente vê o grau da lealdade, a intensidade, o compromisso, da responsabilidade. Aí passando um tempo, Davi coloca 1 Samuel 19. Não é essa parte. 2 Samuel 9:8. Agora chegou a hora. E Davi, passados anos, ele perguntou se alguém sabia se tinha alguém da família de Saul. E tinha um servo que falou que tinha Mefibosete, que ele sabia onde estava. Porque quando Saul foi morto, as terras de Saul foi dada para outras pessoas, porque não tinha herdeiro até dado momento. Mas quando Davi ficou sabendo que tinha um filho, na hora ele pediu para ir lá buscar ele, trazer. Na hora ele ficou com um pouco de temor,
porque ele não conhecia Davi, porque quem era mais próximo dele era Jonatas. Então, Mefibosete tinha 5 aninhos. Pediu para trazer para a casa dele, no palácio, e sentar na mesa dele, comer junto com ele. Então, nessa noite, Deus está falando com cada um de nós. Aonde está a nossa lealdade? Com as pessoas, com as autoridades. Aonde está? É um momento para a gente refletir. Porque tudo está passando muito rápido. Tudo está. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ah, será que nós estamos honrando nossos pais? Será que nós estamos honrando a nossa família? Esposo, esposo e esposa? Será que os filhos estão honrando os pais? Porque a lealdade é honrar. É um princípio. É algo que Deus, sonda o nosso coração, vê se tem. E como o pastor Edmar falou, nós não temos que olhar para trás, nosso passado. Ah, meu pai não era, meu bisavô não era. Nós temos que começar a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não é porque os pais não foram. Não é porque a família não tem recurso. Não é porque o meu trabalho, não. É eu e Deus, é vocês e Deus, fazendo essa pergunta. Eu estou sendo leal com a minha igreja? Eu estou sendo leal com o meu ministério? Eu estou falando isso porque Deus está falando comigo, ministrando a minha vida, chamando a minha atenção. Porque Deus chama a atenção, Deus corrige aqueles que Ele ama. A partir do momento que Ele não estiver corrigindo mais, é porque você já não tem mais jeito. Porque você não está querendo ser corrigido. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós temos que saber que Deus é justo. E muitas vezes nós voltamos para trás numa aliança que nós fazemos com Deus, o Altíssimo, porque nós não vemos Ele, mas Ele está aqui. Ele se faz presente. Nós sabemos que Ele fez todas as coisas. Se hoje nós estamos aqui porque Ele permitiu. Se nós temos o que temos é porque Ele nos deu, porque Ele é bom. Ele é bom. Nós não somos bons. Necessitamos da misericórdia dEle. Necessitamos um tratamento. Precisamos ser transformados em várias áreas. Estamos deixando a desejar as coisas. E como nós queremos que o avivamento venha? Se nós não estamos deixando Ele trabalhar em nossas vidas. E como nós vamos fazer daqui para frente? Que eu sei que Deus falou. Falou muito comigo. E está falando com cada um de vocês. E vamos, prestar atenção. Porque muitas vezes nós achamos que somos leais.
dar em nada, não. Olha para o alto, assim, mulher. Olha para o alto. Sabendo que Ele está vendo todas as coisas. E eu tenho, ao falar que não vai dar em nada, Ele quer transformar nossas vidas no grande avivamento. O avivamento é a transformação de nossas vidas, de dentro para fora. Aquela passagem que fala que quando Jesus morreu e subiu ao céu e falou assim que Ele ia enviar o Consolador, que era para eles ficar atento, esperando. E naquele tempo, eu tento imaginar como nós estivéssemos aqui agora. Será que todos conseguiram esvaziar? Ou está pensando na louça que ficou lá em casa? Ou que amanhã cedo eu vou ter que fazer isso e aquilo? Que eu tenho conta para pagar? Alguém conseguiu tirar isso da mente, do coração, para que o Espírito Santo trabalhasse isso? Ou a hora de sair da porta para fora, como o pastor Dimar falou? O que ele ministrou hoje mesmo? Falou sobre o que mesmo? Porque nós estamos distraídos pensando no amanhã que pertence a Deus. Se nós estamos com esse pensamento, será que nós estamos sendo leais? Porque lealdade é uma aliança de compromisso com Deus Altíssimo. Nós não podemos esquecer. E é um princípio. Porque nós conseguimos olhar o outro sendo desleal. E nós não olhamos para dentro de nós se estamos sendo leal ou não. Então, que essa palavra que Deus ministrou, que a lealdade pode gerar milagres e honra, não que a gente tenha esse interesse, mas sabendo que muitas vezes nós não recebemos o milagre. Queremos que as pessoas nos honrem e esquecemos que nós temos que fazer. Nós temos que plantar para depois colher. Tudo que plantamos, colhemos. E o Espírito Santo de Deus, Ele está assistindo essas vezes, assim como Ele assistiu de Davi. Vamos parar de vitimizar, de dizer que não consegue, de dizer que não vai dar certo. Porque isso é nós abraçarmos algo que Deus quer. E Deus quer nós livre, livre. Se nós não estamos sendo legal, vamos iniciar um trabalho com nós mesmos. Como um para o outro. Vamos examinar nós dentro de nós, como o pastor ministrou no domingo. Os vasos, nossos vasos. Cheio do quê? Para quê? Será que nesse vaso tem lealdade? Ou está rachado na parte da lealdade? Está rachado na parte da fofoca? Está rachado na parte dos ciúmes? Está rachado na parte da inveja? Então nós temos que ter um conserto com nós mesmos. Porque Deus quer levantar a igreja para o avivamento. Nós temos que estar todo mundo top.
E para isso nós temos que querer. Porque todas as vezes que Deus fala algo que a gente não está, dói, né? A gente se sente mal, porque é confrontado. Então nós temos que pôr nossa cabeça, quando nós estamos sendo confrontados, nós temos esperança de estarmos juntos com Deus, de irmos para uma vida eterna com Ele. Mas quando nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus quer, fazendo a nossa vontade, nós não estamos com expectativa do céu. Se tem alguém iludido com isso, tire essa ilusão. Que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que habitar o Espírito Santo. E Ele é transformar nossas vidas. Então, essa semana, eu vi um vídeo falando assim: quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Um questionamento, sabe? Uma moça, uma jovem, explicou de uma maneira tão simples que eu falei: uau! É algo assim que nós temos que perceber. Quando nós olhamos para o sol, o que o sol faz? Ilumina. O que pode ser representado pelo sol em nossas vidas? A luz de Deus. E os raios de sol? A luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. E quem é o calor que nos aquece? Espírito Santo. Mas são três pessoas distintas. São. Mas é uma só. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nos convence se estamos sendo leal, que nos confronta se estamos sendo leal. E essa noite Ele pede para nós examinarmos nós de dentro. Se isso não tem em nós temos que começar a trazer dentro de nós a lealdade. E Davi, Jonatas, Mefibosete, são três pessoas que viveu isso, que nos mostrou na palavra, e que é um princípio, e que foi e está sendo um princípio que faz com que a gente gere milagres em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E é nessa noite, como foi feito essa ministração sobre lealdade, eu gostaria que vocês fechassem os olhos um minutinho. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher com a Tua presença e nos revelar, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos, os Teus propósitos em nossas vidas. E sabemos que a lealdade, Senhor,
Gera em nós, Senhor, milagres. Gera honra, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que se não há em nossos corações a lealdade, que nós possamos adquirir, possamos saber que nós temos que ser leal a Ti, em primeiro lugar, sermos leal às autoridades que o Senhor nos deixou aqui nessa terra, sermos leais, Senhor. Então peço a Ti que nos ensina, Senhor, e peço perdão por todas as vezes, Senhor, que nós somos desleais, Senhor, com autoridades. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações venham transbordar, Pai, da Tua presença, e que não caia no esquecimento essa palavra, Pai. Que da mesma maneira que o Senhor ministrou a minha vida, Senhor, que o Senhor ministre cada um que aqui está, Senhor, e o que estão nos assistindo também, Senhor, sabendo, Senhor, que a lealdade ela gera em nós um milagre e também gera em nós a honra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi perdido está em oculto, escondido em nossas vidas, devido às circunstâncias, que saibamos, Senhor, ser livre e saber que o Senhor está vendo tudo e conhece os nossos corações e sabe quem nós somos em Cristo Jesus. Então enche-nos, Senhor, com a Tua presença. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança. E também, Senhor, eu sei que tudo que foi falado aqui, Senhor, foi dirigido por Ti, pelo Teu Espírito. Então que essa semente, Senhor, seja lançada no terreno fértil e venha produzir frutos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o inimigo não roube nenhuma das sementes. Em nome de Jesus. Senhor, eu Te amo. Sei o quanto o Senhor ama cada um que aqui está. E peço a Ti, Senhor, libera Teus anjos, dê ordem a eles a nosso respeito. E possamos, Senhor, ser obediente, ser leal, ser fiel, porque a Tua justiça será feita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aquieta os nossos corações, Senhor. Aquieta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que gostaria de dar um testemunho de algo que Deus fez? Então eu vou testemunhar. Todos aqui sabem que meses atrás nós passamos uma luta bem grande. Nós sabemos também que nós temos um Deus que é maior, que entrou com parte assim, de enfermidade na minha casa. Uma hora era um, uma hora outro, e assim foi indo. Mas o que mais assim, eu vi Deus agindo, movendo, quando eu estava no hospital com Edson. A primeira cirurgia que ele fez, eu estava no Uber, indo para o hospital. E eu tinha falado para Deus, falei, Senhor, a outra vez o Senhor falou algo sobre o Edson. Dessa vez o Senhor não falou nada. E me aquietei. A hora que eu entrei no Uber, estava com a minha filha, Natália. Deus só falou assim, muito rápido, que não era para a morte, que Ele tinha plano na vida do Edson. E eu me aquietei. Isso foi a primeira cirurgia. E Deus pôs a mão poderosa,
operou, fez maravilha. Mas algo aconteceu que começou a aumentar a pressão no crânio dele, que quase deu uma crise convulsiva. E nós fomos para os médicos, chegamos lá e ele falou assim: olha, está drenando muito, nós tem que trocar a válvula. É misericórdia. A outra eu fiquei 7 dias. E essa vez nós entramos na segunda-feira e justamente mais 7 dias. E a última ressonância que ele fez, a médica falou assim: olha, dele não é um estado grave. Eu falei: como assim? Ele está com dor de cabeça desde a hora que chegou aqui. 24 horas com dor de cabeça. E você me fala que não é grave? Eu falei: não, porque não está drenando muito, não é a drenagem. E também o hematoma diminuiu, então não vai ser necessário fazer urgente a cirurgia. Ela acabou de falar isso para mim. E ele estava lá no quarto, depois ela saiu. Eu fui no corredor, liguei para minha filha, Júlia, comentando com ela: filha, o que está acontecendo? Eu não saio. Conversando com ela e determinando: eu não saio desse hospital do jeito que eles. Eu sei que Deus, seu filho, vai fazer um bom por completo na vida dele. Eu falei: não, como que eu vou sair daqui, ir para Santa Mera e voltar? Foi ele correndo? Não vou. Isso foi na sexta-feira. No sábado de manhã, para a honra e glória do nome de Jesus, a médica, a enfermeira, chegou no quarto e falou assim: Edson, toma um banho, troca a roupa, que daqui a pouco a médica vai vir aqui. Falou assim: mas vai fazer outro exame? Ele está lá, é exame, você de exame. Aí ele pegou e falou assim: ela falou assim: não, daqui a pouco a médica vai vir conversar com vocês. Aí a médica entrou e falou assim: Edson, a sua cirurgia vai ser daqui a pouco. Ele falou: como assim? Nem eu, ela não falou para ninguém. Ela estava programando para segunda-feira a cirurgia. Ela falou assim: que eu liguei para um técnico de Maricá, e a válvula que eu queria colocar em você era boa, mas essa é excelente. Falei: glória a Deus. Não deu tempo de ligar para ninguém. Sabe ligar para ninguém? Liguei a hora que ele entrou no centro cirúrgico. Aí eu liguei para minha filha de Cascavel, depois liguei para a Júlia. Aí eu falei: Senhor, tua vontade. E ele com dor de cabeça gritando, de tanta dor. Entrou no centro cirúrgico. Eu não vou falar quanto tempo demorou, mas quase 2 horas a cirurgia. A hora que ele entrou no quarto, para a honra e glória do nome de Jesus, a primeira coisa que eu perguntei: como você está? Zanza, não estou nenhuma dor. Jesus, obrigado. Porque o que o Senhor fez, 2 músicas colocou ali, que poderia fazer na segunda, mas foi no sábado. Então, quando Deus tem algo para nossas vidas, Ele faz com excelência. Ele dá o melhor. O que nós queremos é o melhor. E Ele quer o melhor ainda. Porque Ele nos ama tanto, tanto, que tudo que Ele faz é para agradar nossas vidas. Mas porque Ele sabe aonde está o nosso coração. Ele sabe que aquilo que Ele está dando é de graça para nós. Nós não somos merecedores de nada. Então, quando nós falamos a tua graça nos basta, é isso. E nessa graça, Ele faz o melhor. E quando nós
nós voltamos aqui para a ministração. O quanto que isso é importante. A lealdade para com Deus. Mesmo nós temos falha e pecadores, Ele nos ama. Amém? Então, que olha, que vocês tenham um retorno abençoado. Que os anjos do Senhor livra de todo acidente de e que essa semana, que está quase se acabando já, seja o melhor dele para nossas mãos. E que estejamos dispostos a ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém? Quem precisa ter a oração, vem aqui à frente. Pode. Bastante para eu falar. Mediante essa palavra, né, maravilhosa sobre a lealdade. E eu estava ali, assim, bem no começo do culto, como o professor Gima disse, a presença de Deus estava muito forte. E eu estava ali, assim, estou sentindo assim, muito forte, algo muito forte. E eu estava ali, eu falei, Senhor, como a gente vai adquirir mais lealdade dentro do ministério, né? Aí o Senhor falava assim no meu coração, consistência. A gente vai ficar firme. Amém. Não importa a circunstância. Vamos ficar firmes, ser pessoas de confiança. Isso é para nós mesmos, né? Porque se a gente olhar para o meu marido, né? No sentido de querer confiança. Ele vai olhar para mim e ele vai sentir confiança. Tem que haver lealdade. Tem que haver sinceridade. E o Espírito Santo ele falando comigo assim, eu falei, Senhor, que nós sejamos leais com nós mesmos, que nós sejamos leais que nosso posicionamento seja que as pessoas veem a gente, por mais que possa falar mal, nós se conhecer dentro de nós a lealdade que nós temos em Deus. E assim, que o Senhor vai borbulhando assim no meu coração para estar compartilhando. A gente olha o teu irmão lá. Olha. Você acha que eles são reais? Você acha que eles vão defender, né, a minha vida, a tua vida? Então é isso que Davi fez de nós. Então vamos ser um povo, né? Porque Davi era pecador e nós somos mais terríveis. Então, gente, diante dessa palavra, diante que a gente está no chamado ministério, como o pastor ministrou sobre o vaso no domingo, vamos ser um vaso transformado. Vamos fazer que o Espírito Santo venha curar nossas feridas, as nossas almas. Tudo assim que o Robert, né, conversando, que ele via, né, um povo que precisava ser curado, nós precisamos ser curados, sim. E não vamos deixar aquilo que a gente tem ferido atrapalhar a igreja. Porque muitas vezes a gente é até desleal por causa dos nossos problemas. Vamos separar as coisas. Cada um de nós temos uma luta, uma dificuldade, mas não vamos trazer isso para dentro. Né? Quando a gente chegar aqui, a gente fala, Senhor, está tudo aqui. Eu estou passando por isso, por aquilo, porque é só Deus. E às vezes nós perdemos o foco, porque nós estamos olhando o nosso umbigo e esquecendo o que Deus está fazendo neste lugar, nas nossas vidas. Então vamos ficar firmes, gente. Vamos ficar cheios da presença de Deus e buscando a lealdade, a fidelidade, a gratidão, né? E a gente tendo gerado isso novamente, fica tudo mais fácil, mais leve. Amém? Amém. Na casa do Marcelo, eu senti muito forte o que eu vou falar agora. Eu senti assim, nós estava um pouco lá também, mas com o coração todo mundo junto. E eu estava ali, senti a mesma coisa, sabe? O coração junto, né? Porque para o que Deus tem para fazer aqui, a gente precisa de muita lealdade. Né? A gente é um cobrindo o outro, é um falando, Senhor, cobre-se com amor verdadeiro. Amém? Amém.
Aleluia. E o que ela falou é bem interessante. Deus, Ele quer saber do nosso coração. Ele quer alegria em nosso coração. Ele quer verdade em nosso coração. Ele quer que nós possamos alimentar de coisas que venham acrescentar para o reino. O reino. Porque se nós formos olhar para o que os outros pensam, ou que deixam de pensar, isso faz mal para nós mesmos. Para nós mesmos. Então a quantidade que nós estamos, Deus, Ele falou, igreja pequena, Ele quer saber o templo do Espírito Santo. É nós estarmos em comunhão. Louvor agradou a Deus. Isso é importante. A palavra que eu ministrei agradou a Deus. Porque é Ele que faz. A gente só instrumento dele. E Deus, se a gente for analisar tudo que Ele fez, quantidade. Quem veio ao mundo? Jesus. Quantos discípulos Ele tinha? 12. Quantas tribos? Teve a multidão, porque Deus falou que o povo ia aumentar. Mas para Deus, tudo Ele faz porque Ele quer honra e glória para Ele. Só para Ele. Se tivesse uma multidão aqui, seria honra para quem? Poderia ser para a multidão. Tivesse cantores famosos aqui, será que seria para Deus? Poderia ser. Ele não vai julgar. Mas nós sabemos que corre esse risco. Então vamos permanecer no propósito que Deus tem para nossas vidas. E ser grato. E ser leal ao Deus onde. Que se Ele colocou nós aqui porque Ele tem planos, tem projetos, tem propósito. Amém? Deus abençoe. Vamos na outra ministração.